palestra, tá? Boa noite a todos. Então vamos agora nos sentar de uma forma confortável, apaziguar nossa mente e nos conectar à figura do nosso Mestre Jesus, trazendo aquela relação mais íntima que nós temos com Ele, mas às vezes é esquecida pelo tumulto da nossa mente, pelas situações da nossa vida cotidiana. E assim, nos conectando a Deus e agradecendo a Ele pela oportunidade dessa vida que temos, pelo nosso corpo físico, pelo ambiente em que vivemos, pela família que nos concedeu, por todas as pessoas que nos rodeiam e principalmente por todos os aprendizados que temos a oportunidade de crescer a cada dia. Agradecemos de antemão a palestrante dessa noite e pedimos que a espiritualidade nos conceda os fluidos necessários para a restauração do nosso corpo físico e espiritual, para o apaziguamento dos conflitos interiores, nos trazendo a serenidade, o discernimento e a paz dentro dos nossos corações. Que essa noite seja uma noite de estudo, de aprendizado e de florescimento espiritual. Te agradecemos por tudo e que assim seja. Então, essa noite recebemos a Patrícia Braga. Seja bem-vinda. Boa noite. Quero agradecer a casa, o espaço, a misericórdia divina de poder estar com vocês aqui essa noite mais uma vez. E eu meditei muito no tema que nós iríamos trazer. E a figura central sempre é Jesus, né? É o guia e o modelo da humanidade. E nós temos vivido agora tempos quaresmal, né? 40 dias que estamos aí para anteceder a Páscoa. E qual o significado desta época para nós? Qual o sentido de reflexão? O que são esses 40 dias? Qual a mensagem central que Jesus quis nos deixar com essa passagem, com esse testemunho? Os 40 dias foram os 40 dias e 40 noites em que nosso Senhor Jesus Cristo, após ser batizado, foi encaminhado pelo Espírito Santo, nós chamamos pelo Espírito da Verdade, ao deserto, para um momento de oração, para um momento de jejum, para um momento de fortalecimento do Espírito, para ganhar firmeza e confiança em Deus. Um momento de preparação para aquilo que Ele ia nos deixar nos seus 3 anos de ministério. Um momento de fortalecimento, de esclarecimento, para que Ele nos deixasse um modelo a ser seguido. E qual a mensagem para nós hoje, aqui e agora? Por que Ele precisou passar por esse período, sendo Ele um ser pronto, mas revestido de carne, nos mostrando que em tudo Ele seria tentado, em tudo Ele seria atacado,
para nos deixar ferramentas, subsídios, para que agora nós pudéssemos fazer este encontro com quem somos em Cristo, não com este ser ilusório, não com as máscaras que a gente ainda inevitavelmente, às vezes consciente ou inconsciente, nutrimos, e acima de tudo para vencer as tentações desse mundo. Me veio uma pergunta muito profunda: como melhor passar por esse período antecedente à Páscoa, se não buscar a presença de Deus, se não buscar o conhecimento da verdade de Jesus, se não buscar renunciar aos nossos interesses pessoais, aos nossos desejos momentâneos, para que a gente se achegue a Deus, para que a gente se achegue a Jesus, buscando fazer o bem, buscando aprender esta renúncia que tem que ser diária. A verdade, ela é uma só, e não somos nós que devemos amoldá-la a nós, e sim nós ganharmos entendimento, ganharmos maturidade para vivenciá-la. E ela não é a nossa verdade interna que é relativa, ela não é o nosso achismo, ela não é as nossas ilusões, ela não é o resultado do produto do meio que eu vivi, dos traumas que eu experienciei, e aí eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não. Então ele também nos ensina o poder da obediência. Ele deixa claro para a gente: eu reconhecerei aqueles que me amam e que amam o meu Pai à medida que eles obedecerem à minha verdade. E nós estamos aqui em pleno século XXI, dentro de um espaço espírita. E qual é a mensagem, qual é o tema central, qual é o pilar central do Espiritismo? Se não desenvolvermos em nós uma fé coerente, uma fé raciocinada, uma fé equilibrada. Como dizer para vocês que única e exclusivamente a presença física aqui, só sentadinho na cadeira, não é suficiente para você se conhecer, para você combater as dores que te afastam de Jesus, principalmente para você vencer as tentações do mundo. É preciso fazer bom uso dessas horas. A gente vem, busca o reforço e somos todos os dias, por todas as mensagens que vocês já receberam ao longo da frequência, com as palestras, com as instruções da casa, que devemos aprender o poder da oração, que devemos aprender o poder do estudo, que devemos aprender o poder da caridade, para que a gente consiga trilhar este caminho de volta a nós mesmos, saindo do mundo da ilusão e entrarmos na nossa essência divina e entendermos o que o Cristo espera de mim, o que o Cristo espera de vocês, utilizando a verdade do Evangelho, que é remédio curador para toda dor, para todo trauma, para todo desafio. Ele é a resposta. E dentro desse tema central, eu queria estudar com vocês um pouquinho quais foram as tentações que Jesus vivenciou, as mesmas que hoje nós ainda temos vivenciado. O livro dos médiuns, o livro dos espíritos, nos faz uma advertência muito lúcida, muito clara, muito direta. Somos influenciados a todo momento. Existem energias, espíritos que, por conexão direta a mim e a vocês, podem vir a nos obsediar se tem aí algum rancor, alguma coisa mal resolvida com a gente.
E existem inúmeros tipos de obsessão que o livro dos médiuns nos explica. E o livro dos espíritos diz também, independente de esse espírito, você estar passando por uma obsessão direta ou não, você pode sofrer ataques espirituais, simplesmente por conta de espíritos que sofrem e que querem dar perpetuação ao sofrimento. Espíritos que estão subjugados a uma organização trevosa, muito bem organizada, com estabelecimentos, com ordens, com diretrizes, que conhece você de cabo a rabo, que não querem que você caminhe ao encontro de Jesus, e sim que você permaneça nesse sofrimento, nessa ignorância, nesta dor, porque o mal que nos assola é a ausência do conhecimento da verdade. E quando nós deixamos brechas dentro de nós, alguém se reveste de espírito de luz e vem preencher estas brechas, nos trazendo equívocos e nos mantendo no caminho do erro, no caminho do engano. E se a gente parar para pensar, qual que é o grande e o maior objetivo de estarmos encarnados? Se não, como o próprio livro dos médiuns já nos diz, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, se não desenvolver as nossas virtudes celestiais, se não trabalharmos em nós a nossa dignidade moral. Estamos aqui para isso, para crescermos emocional, mental e espiritual, dando luz e cura a todos os males e conflitos que trazemos em gerações passadas, gerações futuras. E eu falo gerações passadas porque se somos influenciados, esses que nos circundam, só há um caminho, ou conosco se doutrinar, ou de nós se afastar. Então Jesus, naquela época, após ser batizado, ele foi encaminhado pelo Espírito Santo ao deserto. E lá ele permaneceu 40 dias e 40 noites, como eu disse, se fortalecendo para a missão que ele iria enfrentar. Logo após esses 40 dias e 40 noites, em completo jejum e oração, imagine vocês, se você fica meio período ou um dia inteiro sem comer, já é dificultoso, né? A gente não sente fome com uma facilidade muito grande? E ela está intimamente ligada ao nosso emocional. Se a gente se passa muito da hora de comer, a gente mata um se deixar, né? A gente fica emocionalmente muito instável, muito vulnerável. E também a gente pode vir a ficar muito fraco. Muito fraco. Agora imagina Jesus, estando 40 dias sem comer e sem beber, e eis que ele é visitado pelo tentador. Quem é? Para a Igreja Católica, o diabo. Para nós, o espírito perverso, essa organização criminosa, essa legião. Existem no orbe do planeta postandades e legiões. A nossa luta não é contra a carne, mas sim contra esses principados. E não permaneçam na ignorância contra eles. Mergulhem na palavra, no estudo de Jesus Cristo, Evangelho segundo o Espiritismo. Mergulhem nas obras de André Luiz por Chico Xavier. Usem e façam um bom uso da casa, para que vocês se fortaleçam e entendam a gravidade e a seriedade. Quer falar? Fala para mim. Gente, desculpa, tem um Fiesta Prata aqui, tá com as luzes todas acesas. Tá aqui atrás, perto do portãozão, tá? Desculpa. Porque é muito sério. Sabe aquele negócio de que a gente vira ano, vira dia e a gente continua patinando nas mesmas falhas, nos mesmos erros? Ou então aquela sensação de que a gente está nadando e morrendo na praia?
Ou então essa sensação de normose, em que a gente está ora e ora totalmente vulnerável. E essas oscilações, às vezes, não é de períodos, às vezes é no próprio dia. A inconstância emocional do ser humano hoje, a carência, a doença emocional está muito grande. E se eu não tenho o meu emocional bem desenvolvido, trabalhado, nutrido, a inconstância da minha mente não está na direção do meu controle. Eu estou aí à deriva. E como a mensagem já nos traz, se eu não tomo conta, alguém vai vir tomar conta. E não há outro caminho, nem para mim, nem para você, se não nos respaldarmos do guia e do modelo da humanidade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o remédio, ele tem que ser diário. Essa escolha tem que ser diária. Na construção do homem e da mulher, pelo qual o Cristo autorizou, carimbou a sua encarnação. Mas voltando na continuidade da história de Jesus, ele com fome, muita fome, eis que ele é visitado então pelo tentador. E astuto e sábio chega lá, desculpa as minhas interpretações em relação ao tema, tá? Todo gozador, e fala para Jesus: uai, mas se tu és o Filho de Deus, já chega chegando, já chega querendo colocar instabilidade na segurança de Jesus, da filiação dele, que segundo os tempos, alguns dias atrás, quando ele desceu sobre o batismo, ele foi, Deus disse: tu és o meu filho amado, em que muito me comprazo. Gente, eu não estou trazendo nenhuma mensagem que vai chocar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as temas centrais do Evangelho segundo o Espiritismo estão lá, os capítulos, os versículos da Bíblia. Se você pegar de cabo a rabo as obras de André Luiz, desculpa esse cabo a rabo, as obras de André Luiz, você vai ver inúmeras citações bíblicas por seres superiores que vão em determinadas colônias espirituais fortalecer os dirigentes daquelas colônias para automaticamente nos fortalecer, tá? Então, ele já chega tentando a filiação de Jesus. Mas se tu és o Filho de Deus, transforma aí essas pedras em pães e mata a sua fome. Tão profundo, porque nós somos tentados da mesma maneira. E Jesus olha para ele e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que saia da boca de meu Pai. O que o Espírito da Verdade veio nos acrescentar? Esta nova visão, este novo reencontro mais lúcido, mais lógico, mais coerente com o quê? Com a verdade do Evangelho. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, é narrado e escancarado com as narrações bíblicas dos apóstolos que caminharam com Jesus. O que ele está dizendo para mim e para você? Que o nosso alimento, em primeiro lugar, deve ser o espiritual. Buscai o reino de Deus e todos os demais coisas vos será acrescentado. O alimento espiritual é a força necessária para você viver aqui na terra. Não é no homem, não é nas circunstâncias em que eu vou buscar a solução dos meus problemas, mas é fazendo esse mergulho
nesse estudo profundo, para que nele eu me conheça, para que nele eu me edifique, para que nele eu me fortaleça, para que nele eu me cure e dê o meu testemunho. Ele continua tentando Jesus. Ele pega Jesus, leva no alto do pináculo do templo e diz assim: se tu és então o Filho de Deus, Deus tem uma legião de seres para te proteger e amparar. Se você tropicar numa pedra, se apicha daqui para baixo, que Ele vai dar ordem para te manter em segurança. Olha como Ele é astuto. Ele utiliza de mensagens bíblicas para tentar colocar em dúvida a segurança de Jesus em Deus. Assim como Ele utilizou para confrontar Jesus numa necessidade física, porque comer é algo essencial para mim e para você. Nós todos precisamos do alimento diário, né? Todos precisamos. E Jesus falou para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso colocar à prova. Eu sei quem é o meu Pai. Eu sei quem é a minha filiação. Eu não preciso provar a Deus para saber que Ele é por mim, como os meus antepassados fizeram pela genealogia, pela história da chegada de Jesus, e que não venceram o pecado justamente por deixarem a dúvida e o temor entrar em seus corações. E aí, isso acontece com nós. Muitas vezes, circunstâncias e situações acontecem em nossa vida para nos questionar, para nos colocar à prova, para manter a nossa fragilidade. Ah, Senhor, mas eu te sirvo. Ai, Senhor, mas eu estou te buscando. Mas eu não tenho o desenvolvimento de uma fé madura e uma consciência tranquila de que tudo que está ao meu alcance eu faço e aquilo que não está eu entrego para Deus. Eu não tenho isso, eu tenho uma instabilidade emocional. Mas o fato de eu passar por provações, o fato de eu passar por desafios, não quer dizer que Jesus, que Deus e a misericórdia não está olhando por você. Ele olha por você, Ele está injetando, encabeçando, direcionando os seus passos para que você ganhe esse entendimento e esse fortalecimento por você mesmo. Nós estamos aqui para fazer esse processo interno, de nos conhecer e de nos trabalharmos, de nos aperfeiçoarmos, para que o homem novo possa brotar. Não coloquemos à prova Deus, não duvidemos da capacidade de amor que Ele tem por nós. E uma das coisas mais fáceis que isso pode acontecer, quando a gente está numa provação violenta, a gente duvidar, a gente cair em lamentações, a gente cair em lamúrias e até blasfemar contra Deus. Ah, mas eu não mereço passar por isso, eu não mereço sofrer, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Gente, isso é tão natural nosso. E a gente não tem consciência do que a gente ainda está retroalimentando dentro da gente. Por quê? Porque eu não estou reabastecido da verdade de Jesus. E se eu não estou reabastecido da verdade de Jesus, eu estou comprando falsas verdades, falsas mentiras. E essas vão te manter na tua zona de conforto, vão te manter no teu comodismo, porque é mais fácil te manipular, é mais fácil te conduzir. É mais fácil eu ficar na zona de conforto como admiradores da luz do que eu descer para a arquibancada e me tornar um discípulo de Jesus. E quando eu falo discípulo de Jesus, é transformar
aquilo que é dissoante da sua verdade em mim. É tornar a minha convivência diária mais harmônica com todos os seres da criação. É aprender a respeitar e coabitar com as pessoas dentro do meu lar, os mais dificultosos. E não fazer disso uma guerra. É utilizar da verdade do Evangelho para dar o subsídio necessário, o alimento necessário para aprender a amar. Amar a mim e amar aqueles que estão do meu lado. Para parar de olhar para os problemas e enxergar que eu tenho sim muitas bênçãos, a começar por saúde perfeita, pelas pernas que me levam e me traz, pelos braços, por uma saúde estável, por um emprego, por uma casa. A gente tem muita bênção, mas como a gente está desabastecido da verdade, a gente entra em estados de fragilidades e escassez muito grande. E a gente adoece emocionalmente com uma facilidade muito grande quando as coisas não são, quando as coisas não estão como a gente queria e quando também elas não acontecem. O resultado do nosso esforço momentâneo não atinge imediatamente a cura ou aquilo que eu queria, que muitas vezes não é. Portas que não se abrem para a gente, não é. Respostas que não vêm, não é. Lidar com traumas profundos, lidar com rejeições, lidar com abusos. Quantas dores moram no coração do homem? Quantas dores moram no seu coração? E como eu estou conseguindo ressignificar tudo isso, para não deixar que isso me afunde, para não deixar que eu fique nessa escassez. Porque como o irmão lembrou aqui, nós passamos por um período que todo mundo duvidaria antes de acontecer. O quão desafiador emocionalmente, mentalmente foi enfrentar uma pandemia. E vocês acham mesmo que a gente está caminhando para gozar de um refrigério lindo, leve, gostoso e belo no orbe da Terra? Não. Provas mais densas e desafios mais densos virão para a nossa vida. E se eu não estiver bem resolvida comigo, se eu não conseguir entender as bênçãos e as bem-aventuranças e o amor que o Cristo tem por mim, que ainda que as coisas não saiam da minha forma ou do meu jeito, ainda que eu tenha que passar por aflições, Ele está comigo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que tem acontecido? Porque a maior dificuldade hoje é as pessoas aceitarem ser corrigidas. A maior dificuldade hoje é as pessoas olharem para o seu próprio umbigo. É mais fácil dizer que o obsessor está me machucando do que eu olhar para os meus desvios de caráter e resolver corrigir eles. Lembra que eu falei que se a verdade do Evangelho não estiver dentro do seu coração, retroalimentada pela oração, pelo estudo, pela meditação, pela uma constância diária, porque a luta é essa, é todo dia e toda hora você falar não para o pecado, e o pecado é inúmeras ações, mentira, inveja, hipocrisia, desvios sexuais. Tem tanta coisa que precisa ser trabalhada. Não estou dizendo que você tenha ele em todos, cada um tem. Eu sei aonde aperta o calo. Eu sei a fragilidade que ainda mora dentro da minha alma, da qual eu preciso orar e vigiar, e está aqui, redondinha com os olhos no Jesus, para não sair do prumo. Porque eu sei as consequências já do que é sair desse prumo. E uma das coisas que a fé raciocinada nos ensina é que ninguém quer ficar sofrendo à toa, que a dor é inevitável. Não pense que a gente vai continuar, ainda que estamos fortes em Cristo, sem passar pela dor. O próprio Jesus passou, foi torturado, chorou, foi massacrado. Ele sabia o que ele ia passar. Ele foi prensado. E ainda assim, falou: Pai, faça em mim a tua vontade. Muitas vezes requer muito de uma mudança de chave, e eu dizer para mim assim, em vez de eu ficar, eu perguntar para mim mesma,
Qual o propósito disso na minha vida? Onde esse contexto, esse drama, essa situação quer me levar? Porque nós todos temos um propósito aqui na Terra. E não é só trabalhar, não é só pagar as contas, cumprir com as obrigações do mundo, que é dever nosso. Não é só se preocupar com a casa. O próprio devorador e tentador que esta mensagem nos traz, pode te colocar gatilhos materiais, interesses mundanos tamanho, que vão justamente te afastar. Quanto mais eu tenho, maior é o gasto, menos tempo eu vou ter de aproveitar e de me dedicar a este encontro de mim para com Jesus e de Jesus para comigo. Sempre utilizando de um espaço abençoado, e que misericórdia. Mas será que eu estou usando mesmo? E eu posso falar isso para vocês, porque eu tenho vivenciado isso na pele de quando eu entrei no Espiritismo. Sem estudo, sem procurar me conhecer e enfrentar os meus defeitos, as minhas portas abertas, eu tenho 100% de certeza que eu não estava mais aqui e não teria vencido a obsessão que eu venci. E ainda sei que a caminhada é longa, porque enquanto Jesus não chamar o nosso CPF, há chance e há o que ser burilado, há o que ser trabalhado. E quando Ele chamar, nós vamos prestar conta do tempo que nós tivemos, das ferramentas que foram nos entregues em nome de religiões, qual bom uso eu fiz disso para o meu crescimento pessoal, mental e espiritual. E o tentador continua a tentar Jesus. Ele leva Jesus, então, para um monte alto e mostra todas as nações e fala: olha, te dou o cargo de governador de todas essas nações se você se prostrar diante de mim e me adorar. Ele fala: afasta-te de mim, porque há um só Deus e a Ele que eu tenho temor, é Ele que eu louvo e a Ele que eu adorarei. O que a gente está fazendo aqui hoje? Hoje é uma reunião pública, uma palestra, para falarmos sobre os ensinos de Jesus. Cada um que vem aqui traz pontos, fragmentos dessa verdade que é gigante e que para eu alcançá-la, eu preciso todo dia e toda hora perseverar. Para falar da figura central de Jesus. Estamos aqui num agrupamento de pessoas com conexões espirituais. Estamos todos aqui fisicamente, física, mental e emocionalmente? Você pode dizer que você está aqui hoje completo? A sua presença está aqui ou a sua mente está divagando? Porque muito do produto disso que eu vou receber, desse encontro que eu estou tendo com essa mensagem, vai de encontro com a preparação que você também fez para chegar até aqui. Quando você senta, quando você se entrega à meditação da música, quando você deixa os problemas e você procura, nesses minutos que antecedem a palestra, o silêncio, para você acalmar a sua mente, desacelerar o seu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui, fala, me fortalece, para que eu dê o próximo passo. Por quais caminhos internos eu preciso me dedicar mais para deixar de ser tão vulnerável, tão fraco diante essas lacunas que esses irmãos tentadores, que estas organizações trevosas insistem em nos manter. Porque o caminho de nos deixar preso a isso é essa inobservância do conhecimento da verdade e da vivência espiritual. Quando Jesus disse: somente
adorarás a um Deus, ele estava se referindo à idolatria. E eu não estou trazendo aqui, não é idolatria de imagem. Tem uma mensagem maior que o Espírito da Verdade trouxe. Amar a Deus sobre todas as coisas. Será que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Será que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Eu estou passando por um deserto violento. Faz 15 anos que eu estou com a minha cachorrinha, que é minha filhinha espiritual, a minha companheira, e ela está lá no oxigênio na minha casa, pronta para partir. Estamos num processo. E eu pedindo força a Deus para me entregá-la a ela. Entregá-la com gratidão no coração por tudo quanto ela me proporcionou. E nesse processo de fazer essa entrega, me veio essa mensagem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é só sobre objeto pessoal, material, sobre imagem, sobre idolatria. É você entregar a tua vida a Ele e se colocar no centro da vontade que Ele tem para a tua vida. Isso implica renúncias, isso implica dizer adeus a quem você ama, isso implica abrir mãos, dizer adeus a quem você ama, para você não ver por um bom período, porque muitos se vão pela porta do desencarne, muitos se vão, mas permanecem vivos, sem que isso se desequilibre, sem que isso seja um desequilíbrio, na verdade, na tua vida, sem que você perca a fé, para que você continue no prumo, para que você olhe ao seu derredor e entenda que há muitas e várias formas de aprender a amar, e nós estamos aqui para isso. Ninguém está livre disso. Para todos os desafios, todos os problemas que nós ainda trazemos e oscilamos dentro de nós, a resposta é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu transfiro para vocês o que vocês têm feito de bom uso do tempo que o Senhor te deu, que enquanto a gente amanhecer, a gente está encarnado, a gente ainda tem um tempo para aproveitar e se fortalecer nesse autocrescimento, nesse autoaperfeiçoamento. Caminhar com Cristo pelo deserto é um caminho é um processo de amadurecimento, de preparo, para que você enfrente, para que você se fortaleça, para que você se aproxime de Deus, para que você aprenda com Jesus, que não se desviou do seu propósito, que em tudo seguiu o Espírito Santo, a verdade do Evangelho, e você assuma o teu propósito hoje, em 2025. Qual que é o meu propósito? Por que eu ainda estou encarnada? Há 3 anos atrás eu sofri um acidente que eu bati 10 horas da manhã, um carro veio e bateu no meu carro capotou 2 vezes, eu tive um traumatismo craniano, eu quebrei 3 vértebras da coluna e o médico humano não soube explicar como eu não iria ficar paraplégica, como que eu não iria ficar vegetando em cima de uma cama. Acima de tudo, eles falaram assim: como você está viva? Eu já tinha 22, 26 anos de estudo e trabalho espírita, mas isso não é nada. Eu falava assim: vou com Deus. Por incrível que pareça, eu assisti o meu acidente. E eu não tive medo de entregar a minha matéria. Mas quando eu voltei para o meu corpo e para a minha consciência, porque eu perdi a consciência, eu não tinha noção da gravidade da situação. Eu fiquei 11 dias dentro do hospital e 5 meses na cama. E passei por um deserto muito grande. E tenho passado por términos desse deserto. E todo dia eu me pergunto: qual o propósito de tudo isso na minha vida?
para que eu não me entregue ao desespero, à tristeza, à desolação, à depressão, porque depois disso vieram situações que se revelaram, porque nada fica oculto sobre os olhos de Deus. A misericórdia nos ama de tal forma que aquele filho que persevera, aquele filho que se esforça, como Chico Xavier falou, eu não sei se foi Emmanuel ou se foi André Luiz, quando eles nos encontram, quando um karma está para chegar, e eles nos encontram no caminho, perseverando, trabalhando, sabe? Se edificando, fazendo bom uso do seu tempo, eles atenuam. Jesus disse: eu reconhecerei aqueles que me amam por obedecerem a minha palavra, os meus ensinos, a minha instrução de verdade e vida. E não é o espaço físico, eu, Cristo, me revelarei a Ele. Porque a gente está aqui não para queimar cadeira e nem só para comemorar aniversário. A gente está aqui para cumprir uma missão. A gente está aqui para aprender a viver a paz e vibrar nesta paz. A gente está aqui para manter a firmeza espiritual daquilo que me lapidou e manter essa firmeza espiritual. A gente está aqui para aprender sobre o amor e amar a todos os seres da criação e aprender a coabitar, não só o meu pai, a minha mãe, os meus animaizinhos, os meus irmãos. E não eu estou falando de dar o pão ou a água. Eu estou falando de aprender a amar e respeitar o ser mais abjeto. É tarefa difícil, gente. Se a gente olhar para os nossos conflitos pessoais, então, como que eu vou amar o outro se eu não me amo? Carências internas, rejeições, que às vezes nem eu sei que eu tenho, por isso que eu tenho falta de amor próprio. A gente está aqui para isso. Tem um subsídio enorme, nunca houve no orbe do planeta tanta facilidade de acesso a essas instruções. E é esse o convite que eu deixo nessa noite. Obras riquíssimas vos esperam na diariedade dos vossos dias, para que o discernimento brote dentro de mim, para que a sabedoria brote dentro de mim e de vocês, porque na hora que o devorador vir, na hora que esta organização gritar e ela ressoar aqui no meu ouvido, eu saiba a que voz, a quem pertence essa voz, e ainda mais eu saiba me defender. Porque quando Jesus se defendeu do tentador, ele transcreveu a palavra de Deus, as instruções do Evangelho. Ele doutrinou. E que este encontro, não importa o conflito, a situação, o pecado, não importa aonde eu estou derrapando, este encontro está disponível para mim e para você, todo dia e toda hora. E é o que eu desejo, do fundo do meu coração, que a gente olhe para toda dor, todo conflito e todo sofrimento, e a gente se renove a cada manhã. Qual o propósito disso na minha vida, Senhor? Eis-me aqui. E eu vá, como dizia uma professora minha de matemática, vai atrás do pai do burro e vai estudar, porque sem estudar, eu não alcanço. Eu preciso descer, pegar na enxada e aprender a caminhar com as minhas próprias pernas. E a levar este conhecimento para ficar na diariedade da minha vida. Então não basta eu saber, não basta eu falar. Eu preciso diminuir aquilo que eu falo com aquilo que eu não faço. Eu preciso vivenciar que inevitavelmente você se encontrará cada vez mais com a sua força interna, com a sua luz, porque foi para isso que a gente foi chamado, não para viver nessa escassez e nesse sofrimento,
nessa instabilidade emocional e espiritual do qual a gente tem vivido? Brilha a vossa luz, disse o Mestre. Aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz, todos vocês podem fazer. E Ele está dentro de mim e dentro de cada um de vocês. Grava no coração e bota em prova, para você ver se os desemaranhados não começam a caminhar e se a sua vida não começa a ficar mais leve, porque caminhar com Ele é mais leve. Gratidão, gente. Que Deus, nosso Senhor, aumente as nossas forças e a nossa luz. Até que o pessoal, muito obrigado, Patrícia, pela bela palestra que nos ofereceu esta noite. Até que o pessoal vai tomando posição, a gente lembra do nosso amigo Janderson, que fica tomando conta dos nossos carros, que possamos devolver alguma coisa para ele, né? Ele cuida tão bem dos nossos carros lá fora, né? Então vamos aproveitando esse ambiente de paz, de tranquilidade, agradecer por mais um dia na face da terra. Senhor Jesus, como é bom, Senhor, no final das atividades dessa noite, agradecer a Tua divina presença em nossas vidas. Presença que nos acalma, que nos consola, presença que nos ilumina. Abraçar os amigos espirituais sempre ao nosso lado, nos amparando incansavelmente na direção do bem, na direção do progresso, sussurrando em nossos ouvidos: vá em frente, você consegue. Cumprimentar os trabalhadores, os frequentadores, os visitantes desta noite, agradecer a Casa Espírita que nos acolhe, agradecer a Casa Espírita que nos orienta. E nesse momento, Senhor, humildemente, pedimos licença para captarmos e irradiarmos energias benfeitoras aos irmãos aqui presentes. E desejamos, Senhor, que elas atinjam a todos, dentro da necessidade de cada um. E à medida que eles são envolvidos, essas energias vão recuperando a saúde, renovando o ânimo, o bem-estar, a disposição, plantando em nosso coração, Senhor, a confiança, a esperança e o otimismo, pois isso nos traz a paz, a tranquilidade, a alegria de viver, a gratidão pela vida. Essas energias continuam atuando, serenando e acalmando o espírito. E elas vão crescendo, crescendo, envolvendo todo o semeador. Agora quero convidar os irmãos aqui presentes, Senhor, para irradiarmos para os nossos lares. Os nossos lares contêm seres tão importantes, tão preciosos para nós. Queremos envolvê-las na ternura, no afeto, no entendimento, na compreensão. Queremos construir em nossos lares, Senhor, um porto seguro de paz e de tranquilidade. Voltando para cá, agradecemos a Patrícia a bela palestra que nos ofereceu essa noite. E desejamos voltar para os nossos lares, melhores, renovados, fortalecidos, entregando o nosso melhor e confiando na providência divina, na manifestação da divina ordem em nossas vidas. É isto, Senhor, que a Tua paz esteja com cada um de nós, hoje e sempre, e que assim seja. Desejamos uma semana com muita luz, com muita paz. Agora nós estamos aqui na frente. Quem for fazer o tratamento, que começa no dia 3 de abril, por favor, dá um nome aqui para a gente,
com o Lúcio, para a gente anotar, tá bom? Vão em paz.